Fala galera do Digno, tudo bem? Eu sou Benhur Silva e hoje faremos o review de It, A Coisa, capítulo 2. O longa se passa 27 anos depois dos primeiros acontecimentos em Derry e o Clube dos Otários está de volta para uma infortúnia missão, digamos assim. O Clube dos Otários tem que derrotar o palhaço Pennywise de vez por todas para poderem salvar suas vidas. O filme ele funciona de uma forma um pouco diferente do primeiro longa. O primeiro longa tem uma história um pouco mais amarrada, uma história mais linear em relação ao segundo, né? Porque o primeiro longa é como se fosse uma apresentação dos personagens e também da ameaça, né? A gente tem vários arcos sendo apresentados, mas ao mesmo tempo a história não conta muito como os personagens se desenvolveram e como eles se desenvolvem ao longo da trama. No segundo filme, não. No segundo filme, como o filme tem praticamente 3 horas de duração, Muschietti aproveita para desenvolver ainda mais esses personagens por meio de flashbacks e também mostrando um pouco a rotina deles e o dia a dia depois de todos aqueles fatos ocorridos no primeiro filme. Temos aí então alguns destaques de atuações e também de histórias. Se no primeiro filme a Beverly, que agora é interpretada pela Jessica Chastain, o Ben, que é interpretado agora pelo Jay Ryan, e o Mike, que é interpretado pelo Isaiah Mustafa, eram os personagens mais interessantes do primeiro filme, tendo histórias um pouco mais densas, mais pesadas e também sendo personagens mais complexos. O segundo filme já trabalha com outros personagens de uma forma melhor. Agora os destaques são o Ed, o Richie, o Bill e o Pennywise, que continua sendo talvez o maior destaque, né, em questão dos antagonistas, por ser também principalmente o nome que dá ao filme, né? O ponto principal, eu acho que faz com que o segundo filme talvez destoe um pouco do primeiro, é que essa falta de linearidade por vezes nos deixa um pouco cansados assistindo o filme. A gente tem a ideia de que o roteiro se perde um pouco, a direção se perde um pouco, o espectador acaba se sentindo um pouco cansado assistindo o filme, mesmo que tenha conteúdo suficiente para essas 3 horas, né? O filme, por si só, ele não é aquele filme que tu senta e tu sente o filme cada minuto passando. Não, ele é um filme agradável para o espectador, mas ao mesmo tempo algumas escolhas fazem com que o filme fique um pouco arrastado em alguns pontos. Isso é muito ruim para a trama, porque tinham pontos muito interessantes para serem desenvolvidos e acabam ficando um pouco de lado em alguns arcos. Por que esses personagens que eu destaquei antes são os mais importantes? O Bill, porque além de o James McAvoy mandar muito bem na atuação, é um personagem talvez com muitas camadas, acho que é um dos que tem mais camadas ali, porque a questão de não ter conseguido salvar o George no primeiro filme fez com que ele virasse um adulto que se culpa o tempo todo, que tem uma frustração na vida e que voltando para Derry ele vê que aquilo preencheu demais o que ele tem hoje como personalidade. Então ele é um personagem que tem esse trauma forte e que desenvolve esse trauma ao longo desses 27 anos e não consegue superar ele. Então é um ponto muito interessante de ver. E o James McAvoy manda muito bem na questão de atuação. A gente consegue captar muito bem todos os problemas que o Bill tem. Em relação ao Ed, mesmo sendo um filme com umas características de filme tenso, pesado, o Ed dá uma leveza pro filme. O James Ransone, que é o ator que faz o Ed no presente, ele consegue captar tudo que o Jack Grazer fez no primeiro filme, fazendo com que o personagem seja muito caricato, mas ao mesmo tempo muito humano. Nos pontos principais, no qual um humano comum ficaria extremamente amedrontado, travado de medo, ele também tem esses problemas. Então a gente consegue se identificar muito bem com o Ed nesses aspectos. E ao mesmo tempo a gente vê que ele é um personagem muito caricato pela questão principalmente da hipocondria. Ele tem aquele medo de pegar doenças, de tudo, que a gente já viu no primeiro filme e que é muito bem retratado no segundo também. Por ser principalmente o principal medo do Ed. Então a gente viu que no desenvolvimento dele na trama, ele tem esse problema
mas ao mesmo tempo uma forma divertida de lidar que o roteiro tem. Agora, o Bill Skarsgård como Pennywise continua sendo assustador e horripilante, e eu acho que inclusive teve uma grande melhora na questão de atuação dele, porque ele já era assustador no primeiro filme e no segundo ele consegue ser muito mais psicótico, e a gente consegue sentir que ele tem esse problema, essa questão da vingança, ele precisa se vingar do Clube dos Otários, do G. Derry, porque ele ficou hibernado esse tempo todo pensando em como derrotá-los e trazer de volta eles para Derry, né? Que é um ponto muito interessante. Derry por si só, talvez ela funcione como um personagem da trama, porque é uma cidade extremamente discriminatória e é uma cidade que é moldada pela violência e pelo medo. Então o Pennywise, ele meio que ficou enraizado no cerne da cidade, no coração da cidade, como se fosse um vírus, tornando os adultos e os habitantes daquela cidade tão hostis quanto o próprio palhaço dançarino. Então, tipo, isso é um ponto muito relevante e muito legal também. O Pennywise está sensacional. Mas acho que o grande destaque, talvez, do filme, do longa inteiro, é o Richie com Bill Hader. Porque no primeiro filme, o Richie era um personagem um pouco irrelevante em relação aos outros, né? Ele tem uma história um pouco menos desenvolvida, um personagem que servia mais como um alívio cômico, de fato. E agora não, agora ele é um personagem com camadas, um personagem com traumas, com problemas, e que esses problemas são desenvolvidos e a gente consegue entender o porquê do Rich ser daquela forma. Então, além de aproveitar a boa fase do Bill Hader nesses últimos anos, agora, principalmente com Barry e outras atuações que ele já fez no Saturday Night Live, agora ele tá muito bem no filme, assim como o Finn Wolfhard, que consegue mostrar pra nós que o personagem possui outras características além só de ter aquele humor mais escrachado e boca suja do personagem. It 2 funciona, é um bom filme, não tão bom quanto o primeiro, um filme que funciona, apesar de alguns problemas ali, mas o fã, a pessoa que curtiu o primeiro filme e quem realmente tem algum interesse por filmes de terror, com certeza vai gostar da história, porque ela é um bom final, né? Ela não é tão boa quanto o primeiro, mas também não quer dizer que o filme seja ruim ou mediano. É um bom filme com algumas soluções um pouco, como eu posso dizer, com falta de criatividade talvez. Como a história realmente viaja muito em questões de xamãs e outros pontos, por algumas vezes a gente fica pensando assim, cara, sério que é isso? Mas no fim, por toda a experiência que o filme nos entrega e por tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos, esses 2 anos agora, de 2017 a 2019, é uma boa pedida aí o It 2. E vocês, o que acharam aí? Comentem, curtam, compartilhem a página, sigam aí o Fidedigno em todos os agregadores aí, Instagram, Facebook. Entrem na página e vejam a crítica escrita que vai estar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Um beijo nos seus corações e até a próxima.